Muito bem, boa noite, meus amigos. É uma satisfação apresentar mais uma vez o webinar do Instituto Liberdade. Esse é o 5º webinar que nós trazemos até vocês. E, como vocês sabem, o Instituto Liberdade é uma entidade associativa sem fins lucrativos que visa defender as ideias de liberdade focados aqui para a região sul e também, por que não, para o resto do Brasil. No programa de hoje, eu gostaria de dizer que vivemos tempos de forte polarização, de extremismos, é o que dizem. Polarização e extremismo agravados por este surto pandêmico que traz à tona um conflito que subjaz quando falamos em ética levada à vida em sociedade. Polarização e extremismo são anticonceitos que acabam sendo utilizados para obliterar os concretos aos quais acabam sendo ligados. Anticonceitos são termos que servem como recurso diversionista que visa confundir o debate e nublar o pensamento. Polarizar no sentido de separar e colocar em extremos opostos ideias antagônicas para que se possa analisá-las radicalmente, identificando objetivamente o que é verdadeiro e o que é falso, o que é certo e o que é errado, permite que se identifique a natureza e as consequências de uma ideia. Buscar as mais profundas raízes, os mais remotos fundamentos, sejam eles filosóficos ou históricos, requer uma abordagem radical. Eu costumo dizer que devemos ser radicais na defesa das ideias e moderados no trato social. Para mim, a polarização que tem separado em dois extremos a sociedade diz respeito à ética, colocando de um lado o individualismo e de outro o coletivismo. Isso nos traz ao tema de hoje: racismo, socialismo, fascismo, coletivismo, ideologias que desprezam a menor minoria que há, o indivíduo. Os convidados de hoje, para tratar deste tema, são o doutor em filosofia e mestre em ciência política, nosso amigo Fernando Schiller, e o advogado que já presidiu o IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, o Junior Achievement, e também o Instituto Liberdade, também amigo Sérgio Levin. Para começar esse debate, eu gostaria de perguntar ao Fernando, de que maneira, Fernando, racismo, socialismo, fascismo e coletivismo se encontram? Black Lives Matter? All Lives Matter? Ou My Life Matter? Tudo contigo, Fernando. Obrigado, Roberto. Um prazer estar contigo, com o meu amigo Sérgio, também nesse diálogo. Parabenizar também o Instituto Liberdade, que eu acompanho há muito tempo, por essa contribuição ao debate brasileiro. De maneira muito simples, né? Não é uma discussão muito ampla, não é? O Roberto nos põe um belo desafio aqui para a gente discutir esses temas, mas eu vou me propor, assim, nessa abertura, assim, fazer algumas provocações mais conceituais, né? O Sérgio depois pode me contestar, ou não, né? Enfim, ou agregar, mas você pode fazer algumas provocações. Eu queria focar numa questão, abrir com ela, né? Me chamou muita atenção quando tu propuseste o tema, esse conceito do coletivismo, né? O coletivismo como, eventualmente, uma síntese de diversos ismos, né? Então, você poderia ter o comunismo, o fascismo, socialismos, enfim, N ismos, né? E englobados dentro desse conceito do coletivismo. E vou dizer assim, eu acho que existe um fundamento, eu passei a refletir um pouco sobre isso desde o teu convite, né? Então, a minha primeira pergunta, para, de alguma maneira, provocar aqui, é o seguinte, quer dizer, primeiro, o que está na raiz dessa ideia do coletivismo? Tá? Primeira pergunta, eu acho que vale a pena a gente fazer. Tá? Se eu tenho algum tipo de coletivismo, ou seja, a ideia, né,
no fundo, a ideia de que um certo conceito, uma certa visão abrangente da vida, né, pode ter ou não fundo de natureza racial, por exemplo, como foi o nazismo, historicamente, ou enfim, o supremacismo branco, enfim, vários episódios tristes da história. Né? Mas outros tipos de ismos, ou seja, a ideia de que algum conceito, alguma concepção, alguma visão de mundo, né? Eu gosto muito da expressão que os americanos, os ingleses usam, que é comprehensive doctrines, assim, uma doutrina abrangente sobre a vida, sobre a ética, como tu mesmo colocaste, né? Ou seja, alguma visão substantiva da vida humana, uma hierarquia de valores rígida, enfim, possa organizar a sociedade, né? Organizar a sociedade a partir de um princípio, digamos assim, coletivo. E aí surge imediatamente a segunda pergunta, que essa, para mim, é uma pergunta de natureza filosófica, é o seguinte: é possível, digamos, conceber a tese de que a sociedade tem alguma ideia? Né? Essa pergunta pode ser colocada de várias maneiras, mas é possível conceber a ideia de uma função, vamos usar em termos econômicos, uma função coletiva do que é a boa vida, uma concepção coletiva do que é o certo e o errado, né? Ou um certo que poderia se desdobrar, assim, do ponto de vista da economia, assim, um certo padrão distributivo, né? Uma certa ideia pública do que é justo, do que não é justo, né? Ou seja, a sociedade tem ideias a partir das quais ela organiza, digamos assim, o arranjo coletivo, a ação dos homens vivendo coletivamente, né? Então, para mim, assim, o fundamento do coletivismo ele precisa ser respondido a partir dessa pergunta, né? E aí a gente pode especular N respostas a essa questão, né? Eu gosto muito de uma inspiração que vem. Vou citar aqui dois autores que certamente vocês conhecem. Um é um economista chamado Kenneth Arrow. Kenneth Arrow respondeu negativamente. Aqui eu estou sendo um pouco rápido e fazendo uma interpretação muito ampla do conceito. Nos anos 50, o Kenneth Arrow, a partir da sua tese de doutorado, a partir do famoso teorema da impossibilidade, ele digamos assim, deu uma resposta negativa a essa questão, né? E a resposta do Kenneth Arrow basicamente dizia o seguinte: indivíduos têm sistemas de preferência. Indivíduos, né, eles tomam decisões, né, a partir de uma hierarquia de preferências, de interesses, de razões, né, que holisticamente são organizadas a todo momento. Indivíduos recebem informação e organizam seus sistemas de preferência. Pode mudar a qualquer momento, né, a partir da interpretação contextual de N fontes e insumos de informação, mas o fato é que os indivíduos conseguem organizar de maneira sistemática, consistente, né, um certo tipo de hierarquia de preferências. Ou seja, o que define um conceito, aqui também de maneira meio rápida, de vontade individual. Ou seja, os indivíduos são mônadas, são, né, tipos que detêm uma vontade, né? Significa uma hierarquia de preferências. Poderia usar a expressão econômica, assim, uma escala de utilidades, ou seja, interpretam os recursos disponíveis na vida, na sociedade, e hierarquizam isso a partir das suas preferências, ou seja, daquilo que maximiza o seu próprio bem-estar, segundo a sua própria definição, não é? Então, os indivíduos fazem isso. A pergunta do Kenneth Arrow, no fundo, é o seguinte: nós podemos transplantar eu vou usar a nova expressão que ele mesmo usou, essa transitividade, essa consistência das escalas de preferência individuais de cada indivíduo, para a esfera coletiva? Ou seja, você pode produzir uma escala de preferência, uma vontade coletiva, que para mim supor o coletivismo, Sérgio, Roberto, vamos concordar aqui, você tem que supor isso, a ideia de que o coletivo, o ente sociedade, né, detenha uma vontade, né? Então, quer dizer, teria que ser possível que não apenas os indivíduos, né, detivessem uma vontade, uma escala de preferências organizada, coerente, consistente, né? Vamos chamar transitiva. Transitiva é basicamente consistente. Significa o seguinte: eu escolho, bom, que eu quero passar as férias, sei lá, na Suíça. Se não der, eu vou para Gramado. Se não der, eu fico em Porto Alegre. Mas se não der para ficar, né? Isso é uma escala. Isso significa assim que eu prefiro a Suíça a Gramado e Gramado a Porto Alegre. Logo, eu prefiro a Suíça a Porto Alegre. Tem uma coerência na minha escala de preferências, né? Com base nesse tipo de consideração muito simples, ele diz assim: é possível transplantar esse modelo de consistência
de racionalidade das escolhas individuais para o plano coletivo, se a resposta for positiva, bom, então tem uma vontade coletiva, tem uma transitividade, tem uma consistência, digamos assim, neste ser coletivo chamado sociedade. A partir daí, eu poderia encontrar alguma legitimidade no chamado coletivismo, algum tipo de coletivismo, ou seja, né, que existe uma vontade consistente, né, que ela possa ser, digamos assim, cognitivamente reconhecida, digamos. Né? Então, eu tenho um fundamento para o coletivismo. A resposta do Canedero foi não. Né? Ele usou como ilustração os clássicos, os chamados paradoxos, ou ciclos ou paradoxos de Condorcet, os ciclos de votação, onde ele concluiu, não vou fazer aqui nenhuma digressão muito técnica, vou fazer o seguinte, a tendência, né, é quando nós tentamos produzir uma escala coletiva de preferência, uma função coletiva, sei lá, da boa vida, do bem-estar, etc., nós chegamos em soluções inconsistentes e incoerentes. Né? A não ser que a gente tenha um ditador. Né? Às vezes eu gosto de pensar na minha cabeça, só para a gente brincar um pouco, assim, imagina que a gente tivesse uma super máquina, um supercomputador, onde a gente pudesse imputar, talvez um dia descubram, né, todas as escalas de preferência individuais, tá certo? A gente pudesse imputar lá todas as escalas de utilidade individuais, sistemas de preferências, a personalidade, no fundo, de cada indivíduo, a gente pudesse amalgamar isso, amassar isso, o sistema processasse, imagina o mais potente computador do mundo, sei lá, um dia vai ser descoberto, assim, uma super máquina, e no final saísse uma função coletiva de bem-estar, uma vontade coletiva. A gente misturaria milhões de vontades individuais e sairia lá uma vontade coletiva. Né? Eu gosto de brincar assim, não inventaram essa máquina. E possivelmente não vão inventar. Se inventarem essa máquina, talvez eu mude de opinião. Eu digo, existe uma vontade coletiva, pode ser deduzido uma vontade coletiva. Né? Deus, talvez, né? Um telefone, imagina que eu tivesse aqui um telefone que eu pudesse ligar assim, qual é a vontade da sociedade? Né? Lá onde eu dou aula tem o Help Desk. Um dia eu vou fazer essa experiência, vou ligar para o Help Desk e dizer assim, o que a sociedade acha de tal coisa? Eu sempre imagino que o cara vai dizer assim, não sei, liga para Brasília, liga para o Congresso Nacional, que talvez seja lá a resposta, não sei. Né? Possivelmente. Bom, então o meu ponto a ideia de que você tem essa super máquina, que você consiga, de alguma maneira, amalgamar, sintetizar, ou seja, produzir uma vontade coletiva que suplante, supere, que vá além das vontades individuais, esta, para mim, é uma ideia absurda. Né? E aqui não estou dizendo assim, para mim, porque eu acho que é absurda. Me parece uma ideia que, logicamente, ela é impossível, a não ser na ausência de um ditador, ou de um grupo, ou de uma minoria, ou de uma maioria, não importa, que impõe a sua vontade sobre os outros. Porque eu posso ter uma média, eu posso fazer votações, múltiplas votações, e chegar a uma média das preferências das pessoas. Eu me lembro que eu tinha um amigo economista que dizia assim, se eu botar o pé na geladeira e a cabeça no fogão, na média eu estou na temperatura certa. Mas nas pontas eu estou no gelo e no fogo. Tá certo? Então, isso não me adianta nada. Não me adianta criar uma média das opiniões, assim, das posições de cada um. Também não me adianta impor a maioria sobre a minoria o tempo inteiro. Né? Eu estou dizendo assim, isso é muito diferente do que produzir uma vontade coletiva, que seria a fundamentação filosófica do coletivismo. Tá certo? Bom, na impossibilidade de se produzir isso, um outro grande filósofo que pensou sobre essas coisas de maneira muito, na minha opinião, muito sofisticada, foi o Friedrich von Hayek, né? Quando ele dizia assim, você tem um conhecimento espalhado, né, na sociedade, vamos dizer assim, que jamais pode ser capturado por um ente, ou por um organismo, ou por um indivíduo, ou por um partido, ou por um grande, mesmo que seja assim um Mao Tse Tung, né? Seja sei lá quem, né? Eu não consigo. Por que isso? Ele diz assim, porque cada indivíduo tem, de novo, uma escala de preferência que é absolutamente individual, mas mais do que isso, um conjunto de competências que é absolutamente individual, né? Que é irreproduzível, tá certo? E mais do que isso, ele tem uma posição contextual no mundo, um olhar sobre o mundo, mesmo entre nós aqui que estamos na mesma live, inteiramente diferente, que produz, digamos, insights cognitivos absolutamente originais. Ou seja, portanto, nós temos diversidade, pluralidade, diferenças entre nós, e nesse imenso, complexo conjunto de diferenças que nós temos entre todos os indivíduos, entre cada um e todos os indivíduos, nós só podemos chegar, logicamente, a uma conclusão. Nós todos somos iguais ou equivalentes, no sentido de que
eu não tenho nenhuma razão para imaginar que alguns indivíduos valem mais do que outros, ou que as percepções de alguns indivíduos valem mais do que as percepções de outros indivíduos, né? Porque se eu chegasse à conclusão que as percepções, o olhar, as preferências, enfim, a personalidade, alguns valem mais do que a dos outros, eu poderia sustentar de novo o direito a uma imposição, né, coletiva, certo? Eu poderia transportar isso para o nível das ideias, que as ideias de alguns valessem mais do que as ideias de outros, tá? Então, na base da teoria individualista, chamado individualismo metodológico, está uma profunda visão igualitária da sociedade humana, da vida humana. Não no sentido igualitário dos resultados econômicos, nada disso. Ou seja, sobre o valor fundamental do indivíduo e da vida humana, né? Isso vem de um grande filósofo moderno chamado Thomas Hobbes. Lá no Leviatã, o Hobbes tem esse. Às vezes é esquecido essa partezinha do Leviatã, onde diz, olha, eu olho os seres humanos, né, e vejo que todos são diferentes, mas no fundo todos, mesmo ele diz assim, os fracos unidos a outros fracos são mais fortes do que os fortes. Eu não tenho um critério para saber. Há uma certa equivalência. Alguns são mais hábeis, outros mais espertos, outros mais fortes, outros mais inteligentes, outros mais... Mas no fundo todos se equivalem. Não tem nenhuma razão especial para considerar, né, que alguns sejam superiores aos outros, né? Um outro grande filósofo moderno que também vai digamos, assentar esse estatuto de igualdade fundamental, aí no plano normativo, não no plano fático do Hobbes, foi o Kant, né? A ideia, na base do imperativo categórico do Kant, é exatamente essa ideia de que cada indivíduo é um fim em si mesmo. O que ele queria dizer com isso? Eu não tenho um critério externo para atribuir superioridade de um indivíduo sobre outro, né? Qual é que seria esse critério? Poderia ser o helpdesk lá da minha escola. Poderia ser um telefone que eu ligado, poderia ser Deus, né? Se Deus aparecer e nos disser, pode ser que a gente mude de ideia, né? Que alguns são superiores, que as ideias, que as preferências, que os valores, que o olhar, que a inteligência, sei lá. Então, assim, na base da teoria individualista moderna, que, na minha opinião, é a base da construção da civilização moderna, está uma profunda concepção igualitária da vida humana, né? Então, para terminar esse meu primeiro ponto, assim, eu considero que logicamente é impossível você produzir isso, certo? Existiu um filósofo na modernidade que teorizou explicitamente sobre isso, que acreditava na ideia de que existiria ou poderia existir uma vontade coletiva, uma vontade metafisicamente coletiva. Foi Jean-Jacques Rousseau. A ideia da vontade geral do Rousseau é isso, né? Ou seja, uma vontade que transcende o plano individual. Aí o Rousseau usava aquelas metáforas, todos unidos, né, entregarão sua liberdade, sairão no final mais livres ainda, submetendo-se cada um ao coletivo, não realizarão mais do que sua própria vontade. Bom, eu estou aqui traduzindo um pouco aquelas metáforas, aquelas frases de efeito do Rousseau, mas ele essencialmente acreditava na ideia de uma vontade geral. Então, quer dizer, eu acho que aí nessa distinção entre o individualismo e o coletivismo está, no fundo, essa questão, né? Alguém considera que é logicamente possível a existência, às vezes eu uso a palavra de uma antropomorfização da vontade individual. Eu atribuí ao ente coletivo, atribuí à sociedade uma propriedade dos indivíduos, ou seja, a propriedade da vontade, da racionalidade, né, da hierarquia de preferência, da função na escala de utilidade, seja o que for, posso dar muitos nomes para isso, né? Se eu achar realmente, se eu mostrar logicamente, racionalmente que é possível atribuir essa propriedade individual ao ente coletivo, bom, aí eu poderia ter uma base consistente filosófica para o coletivismo, né? Mas eu não considero que ninguém tenha encontrado ainda a fundamentação filosófica disso que o Rousseau chamava de vontade geral. Então esse é o meu primeiro ponto, mas tem mais. Bom, vamos dar continuidade então à conversa, né? Porque realmente certamente tu conseguiria esgotar esse tema até o final do nosso webinar, e talvez a gente precisasse de mais alguns até para que tu realmente pudesse expressar todo o teu conhecimento a respeito disso. Eu queria dar a palavra ao Sérgio, dando uma perspectiva com relação a essa conversa e aquilo que tu apresentaste inicialmente, trouxeste os pontos fundamentais nesse debate. Quando a gente discute, na minha ótica, individualismo e coletivismo, a gente está exatamente colocando em contraposição o fato de que no individualismo cada um de nós é um fim em si mesmo, né? E no coletivismo nós estamos a serviço da sociedade, tá? Resumindo de uma certa forma.
E mesmo que haja o tal do computador que consegue sintetizar as vontades individuais de forma coletiva, e o Hayek dizia, né, que, como tu bem pontuaste, que o fato do conhecimento ser disperso é impossível que isso ocorra, mesmo que isso ocorresse, me parece que o individualismo defende que a vida é de cada um de nós, né? Nós podemos e devemos decidir dar significância à nossa vida, decidir os nossos propósitos, podemos mudá-los a qualquer momento, né? E ninguém, a não ser nós mesmos, podemos traçar os rumos para a nossa vida. Isso me faz perguntar para o Sérgio, mais como provocação, eu de certa maneira entendo o que ele tem para dizer para nós com relação a isso, é se existe, Sérgio, entre o individualismo e o coletivismo, uma terceira via, né? Uma via intermediária, porque se a gente está falando em polarização, em extremos, em certo e errado, em verdadeiro e falso, podemos dizer aquilo que alimenta e aquilo que envenena, existe a possibilidade de nós criarmos uma sociedade de economia mista, uma sociedade onde os nossos direitos individuais de alguma forma se submetam à vontade de um governante, né, que fala em nome do que seria a vontade coletiva? Acho que o Sérgio está sem microfone, Sérgio, né? vamos. É que eu acho que o Roberto... Agora sim. Tá. Okay. Não, então, agradecer ao Roberto pela oportunidade de participar do webinar, né? De estar aí na companhia do Fernando Schiller, também, meu amigo, né? São duas pessoas que eu prezo muito, admiro, né? Intelectualmente e também como amigos. E também fazer um elogio aqui ao Instituto Liberdade, né? Que está conseguindo alcançar uma grande visibilidade aí com essas lives e pela atuação toda que tem feito aí, né? Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Bom, em relação ao tema proposto aí, né, eu acho que o Fernando traz uma série de aspectos, né, sobre a possibilidade aí de se ter um interesse público, né, que transcenda a soma dos interesses individuais, né? No fundo, essa ideia é uma ideia hegeliana, né? E Hegel, a gente sabe, ele forneceu um substrato tanto para esses totalitarismos de direita como de esquerda, né? Então, realmente, eu não acredito nessa possibilidade e cada vez mais, né, eu me convenço da lucidez do Hayek quando ele fala desse conhecimento disperso entre as pessoas, né? As pessoas elas têm informações, elas se relacionam com outras pessoas de uma forma livre e isso é o mercado, né? E nós que acreditamos tanto no mercado, né, do ponto de vista econômico, da produção de bens, etc., muitas vezes nós ficamos céticos quanto ao funcionamento do mercado em outros âmbitos. Por exemplo, agora, né, no combate à pandemia, nós delegamos aos governos o poder de definir como é que cada um de nós vai se portar nesse momento, né? E inegavelmente nós estamos vivendo um experimento social. E eu me convenci, assim, né, mais do que nunca, que essa ideia de que os governos detêm todas as informações necessárias, né, para fazer isso de uma forma assertiva, né, e com sucesso, isso não funciona, né? Acho que as pessoas sabem muito melhor como se cuidar e detêm microinformações assim do seu bairro, do seu entorno, etc. Sabem quando é que elas podem se expor mais, se expor menos. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós tivemos, acho eu, assim,
uma precocidade no enfrentamento da pandemia, né? E agora que precisa talvez se recolher mais, ninguém aguenta, né? As pessoas estão exauridas. Mas eu diria assim, os autores liberais que nós apreciamos, né? Todos eles, assim como o Hayek, como Popper, como Isaiah Berlin, que eu sei que o Fernando também admira muito, né? Todos eles têm esse aspecto em comum, é a defesa do indivíduo, né? E os indivíduos eles são muito diferentes entre si, né? Eles têm percepções sobre as coisas diferentes, né? Eles avaliam as coisas sob uma ótica própria, né? E isso é muito bom, né? E exatamente por essa razão que eu não acredito em nenhum projeto, né, que queira captar o interesse ou o maior objetivo das pessoas em comum. Eu não acredito nisso. Eu acho que sempre que se tentou caminhar para isso, né, para o que o Isaiah Berlin fala, assim, as liberdades positivas, né, quando as pessoas têm muitos interesses e o governo tenta contemplar todos esses interesses como direitos. Eu acho que sempre que se migrou do conceito de liberdade negativa para o conceito de liberdade positiva, eu acho que nós tivemos problema, né? E aí a tua pergunta, Roberto, assim, se tem uma terceira via, eu realmente não acredito nessa terceira via, porque sempre ela implica, né, em concessões dessas liberdades individuais, né? Sempre. E aí nós temos um problema muito sério, né? Então, nesse aspecto aí, né, eu vejo hoje, no momento que a gente vive, um momento muito complicado, né? E por que eu digo isso? Porque, do ponto de vista, assim, até mesmo, né, das convicções individuais que a gente tem, tá? Eu vou explicar isso, né? Para mim, né, o fascismo, que é um dos temas hoje propostos, ele não é, né, somente a impossibilidade de dizer coisas, né, a proibição de dizer coisas. E isso certamente é fascismo, né, e é uma parte importante do que define o fascismo. Mas eu também acho que fascismo é a obrigação de dizer coisas, conforme as exigências da sociedade, né? Então, hoje, basicamente, né, todo mundo tem que estar alinhado com algumas ideias do politicamente correto, né? Se o sujeito não está alinhado com essa mentalidade, ele vai ter problemas, né? No meio cultural, por exemplo, né, eu vejo que dificilmente um artista hoje pode se posicionar, né, contra alguns lugares estabelecidos aí, alguns lugares comuns, né? Dificilmente algum artista pode dizer que é contra as cotas ou que é contra a demarcação das terras indígenas, né? Ou até vou mais longe, né? Dizer que, por exemplo, se posiciona favoravelmente ao governo, vamos lá, do Trump ou do Bolsonaro, né? Eu gostaria de saber qual é o artista hoje que teria coragem de assumir, um artista consagrado, de assumir uma pasta no Ministério da Cultura do governo Bolsonaro, né? Muito difícil isso, né? Porque a sociedade, principalmente o meio em que ele vive, não vai admitir, né? Um CEO de uma grande empresa, né? Quantas horas ele dura no cargo depois de dizer alguma coisa que esteja em confronto com esses jargões politicamente corretos, né? Há muito pouco tempo, né? Hoje, por exemplo, tem movimentos aí como o Sleep Giants, né, que basicamente persegue sites, né, que, segundo esse movimento, divulgam fake news, né? E os anunciantes ficam intimidados. Eles também, preocupados com a sua clientela, acabam tendo que retirar o apoio. E tudo isso, a meu ver, configura um tipo de fascismo que impede as pessoas de dizerem o que elas pensam, né? Que faz com que elas pensem várias vezes antes de manifestar a sua posição. E esses movimentos, por exemplo, o Black Lives Matter, é muito meritório, né, na sua origem, quer dizer, contra o racismo. Sem dúvida, precisamos combater o racismo,
Mas logo esses movimentos, eles pegam carona, assim, eles fazem uma pauta ampliada e quando a gente observa, eles estão lutando, por exemplo, contra o capitalismo. Recentemente, né, eu vi o Alan Dershowitz, que é um advogado americano, dizendo que uma das pautas agora que o Black Lives Matter encampou é a luta contra o Estado de Israel, né? Então, isso são coisas assim que vão extrapolando o objetivo inicial, né? E por quê? Todo fascismo ele precisa de um inimigo, né? Isso é clássico. Então, para os marxistas são os burgueses, para os nazistas era o judeu e assim nós seguimos, né? Mas o interessante é que os antifascistas de hoje, né? Eles, a meu ver, eles são tão fascistas quanto aqueles fascistas que eles combatem, né? Por quê? Porque ambos eles são iguais na intolerância. Ambos são exatamente iguais, né? E os liberais é que estão no meio. Sérgio ficou mudo. Isso que me chama a atenção. Essa luta dos liberais, né? Ela é uma luta, no fundo, por defender o indivíduo, né? O indivíduo que tem a posição que tiver, certo? Que possa defender o que ele entender como correto, né? Como adequado, né? Esses tempos eu vi assim uma manifestação que me chamou a atenção, né? Um escritor brasileiro, ele disse o seguinte, tá? É até um escritor bem conhecido, bem conceituado no meio dele, não vou citar o nome aqui, mas ele emitiu a seguinte frase, né? O brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal, né? Essa foi a frase que ele disse. Frase altamente agressiva, né? E o que me chamou a atenção é assim, a frase é detestável, mas o site que ele escrevia acabou decidindo por excluí-lo, né? Desligou esse escritor do site. E o que aconteceu? A repercussão disso. Toda a comunidade desse escritor, a comunidade cultural a que ele pertence, passou a dizer que o site é que é fascista, né? Então, há uma briga, né, entre o que é o fascismo aqui nesse caso e a meu ver, né, ele tem o direito de dizer o que ele quiser. Tá? Ele pode dizer, eu acho que ele não pode ser censurado, né, nesse aspecto aí. Acho que o Supremo Tribunal Federal agora, depois até se pode discutir, está andando muito mal em restringir o direito das pessoas de opinarem. Agora, o fato é o seguinte, quer dizer, ele está chamando de um governo de fascista, mas ele é fascista, esse escritor é fascista quando ele diz isso, né? Porque ele está dizendo que todo o defensor do Bolsonaro, todo pastor da Igreja Universal são fascistas, certo? Então, assim, aqui há um extremo de linguagem e há uma polarização muito grande, né? E aos liberais cabe zelar, né, por um ambiente um pouco mais moderado, né, como sempre foi o papel dos liberais, né? E esse é o papel que eles têm na filosofia política, né? Que é deter esse hegelianismo político, né? Que é deter esse extremo, né? Seja o fascismo de direita, seja o fascismo de esquerda, né? Que são igualmente ruins, e combater essa ideia de que esse chamado novo humanismo aí, né? Esse antifa, esse movimento antifa é um movimento de fato antifascista. Ele não é, ele é muito fascista, né? Quando ele parte, por exemplo, para destruir estátuas, né? Agora recentemente foi o Churchill que foi atacado. Agora, será que esse pessoal sabe, né, que o clima de liberdade que a gente desfruta é graças ao enfrentamento que foi feito contra o nazifascismo, né? E o papel de Churchill nesse combate? Será que esse pessoal sabe disso? Né? Derrubar a estátua de Thomas Jefferson, por exemplo, né? Será que eles sabem a importância na construção da Carta Magna americana e o que ela representa para a história da humanidade, né?
Então, me parece que tudo isso é muito perigoso e até, por exemplo, recentemente, aí nós tivemos a proibição, né, num site de apresentar o filme O Vento Levou, né, porque teria lá teria uma situação de racismo, etc. Né? E eu vejo, assim, lamento essa tentativa de reescrever a história. Acho que ela é fascista também. Né? A história tem que ser compreendida no seu tempo. Esse cerceamento que nós vivemos, né? Seja no campo da arte, seja no campo da liberdade de expressão, até no humor. Né? Hoje se faz uma piada mais imprópria, seguida as repercussões são enormes, tem que pedir desculpa, etc. Isso afeta diretamente a ideia da liberdade. Então, esse politicamente correto aí que nós importamos dos Estados Unidos com tanta força, né, e que hoje está presente aqui em todos os nossos debates, né, ele é, sem dúvida, uma das ameaças. Né? Assim como essa pauta identitária, né, porque eu vejo claramente que os grupos assim de esquerda, eles deixaram um pouco o debate do campo econômico, que é um debate que eles certamente perderam, e se agarraram nessas questões identitárias, né? E que elas são muito justas, assim, dentro de um nível de razoabilidade, elas são absolutamente justas. Mas quando elas começam, né, a ser extrapoladas, tá, para combater, por exemplo, né, o que eles chamam assim, o homem branco capitalista, o predador, né? o homem ambicioso, etc. Aí a gente começa a ver que o endereço dessas manifestações assim é um pouco diferente, né? Não é exatamente humanista, né? Tem uma pauta ideológica muito forte, né? E isso é que me preocupa muito. Acho que a gente tem que ter cuidado com esses projetos aí que visam homogeneizar a sociedade ou que visam enquadrar as pessoas, né, de acordo com um tipo de concepção, porque nós sabemos que isso não leva a um bom caminho. Né? Assim como agora esse experimento social que nós estamos vivendo no combate à Covid, eu também tenho uma inquietação muito grande, né? Porque mesmo que se demonstre que é efetivo, né, no combate à disseminação do vírus, mandar as pessoas ficar em casa, eu de certa forma, eu não concordo. Eu não acho que seja correto, nem que esteja no alcance, né, dos poderes dos governantes dizer como cada um vai enfrentar a pandemia. Acho que isso abre um precedente muito sério, utilitarista, inclusive, para outras situações, certo? Daqui a pouco estão nos dizendo qual é o horário que a gente pode sair de casa para evitar acidentes no trânsito, ou estão nos dizendo que horário a gente tem que voltar para casa para evitar também algum tipo de risco, e acho que isso não funciona. Né? Então, como fecho dessa minha fala, né, dessa primeira fala, eu gostaria de repor a ideia assim, original dos liberais, né, de que não existe uma verdade absoluta. Né? Não existe. O Isaiah Berlin, ele tem uma metáfora muito interessante, né, Fernando e Roberto, desculpa, uma metáfora muito interessante. Ele diz assim, né, que existem pessoas que sabem muito, né, de uma ideologia, né, e elas veem o mundo de acordo com essa ideologia. Tudo para elas tem que se encaixar nessa ideologia. Né? Mas, por outro lado, né, tem pessoas que sabem um pouco de cada coisa, elas são mais flexíveis, elas são mais plurais, elas são mais abertas. Né? E a sociedade ela tem que ser uma sociedade aberta, como dizia o Popper. Né? Ou seja, a sociedade boa de se viver, a sociedade em que há a soma das vontades das pessoas, né? Das liberdades das pessoas, né? E aí ele fala o ouriço, que seria o ouriço seria essa pessoa que tem visões acabadas sobre tudo, e a raposa seria
essa pessoa que sabe um pouquinho de cada coisa, né? Ele gostaria de uma sociedade de raposas, onde as coisas pudessem ser mais livremente negociadas, como é o mercado, né? Sem que haja uma verdade absoluta que paire sobre a sociedade, né? Que defina como é que a sociedade deve ser. Então, eu deixaria, assim como fecho da minha primeira fala, essa imagem do Isaiah Berlin, né? Entre a raposa, né? e o ouriço. Sérgio, sem volume, Sérgio. Acho que agora é o Sérgio. Posso fazer alguns comentários? Bom, deixa eu só fazer uma colocação aqui, destacar 3 pontos, na realidade. Em primeiro lugar, sobre liberdade de expressão, né, que o Sérgio citou muito bem. Liberdade de expressão não significa apenas nós termos o direito de dizer o que queremos, né? Significa também o direito de nós não ouvirmos, não concordarmos e não apoiarmos aquilo que a gente discorda, né? Então, não é censura, mas sim o exercício da liberdade de expressão, alguém que não o governo, obviamente, simplesmente deixar de colocar à disposição do público a opinião e a visão de mundo de alguém, né? Faz parte da liberdade de expressão dizer, mas também faz parte da liberdade de expressão não ouvir, não transmitir, não apoiar e não concordar, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que também eu acho interessante, quando se fala da questão dessas minorias, né, identitárias ou socioeconômicas, enfim, que buscam, através do governo, principalmente, resguardar os seus interesses, é preciso que a gente distingua claramente o que é a busca de direitos individuais, ou seja, nós podermos exercer o direito à vida, a liberdade, a propriedade, a busca da felicidade, né? E o que é a busca de privilégios, né? Que o Sérgio caracterizou, conforme Isaiah Berlin coloca, os direitos negativos e positivos, tá? E aí entra uma questão que até agora a gente não falou ainda, e que a gente vê claramente na realidade agora acontecendo aqui no nosso dia a dia, que é o exercício do poder coercitivo, o exercício da coerção. Quer dizer, quando a gente coloca mercado de um lado, a gente coloca relações, interações em todos os aspectos na criação de valores, sejam eles materiais, intelectuais ou espirituais, através da cooperação e das trocas livres, voluntárias e espontâneas, né? Em contrapartida, quando o governo resolve interceder para criar um estado de felicidade para as pessoas, necessariamente ele precisa usar a coerção para retirar de uns em favor de outros, né? E aí entra essa questão do socialismo, do fascismo, o racismo como um pretexto para que isso se estabeleça, né? E o coletivismo, no sentido de que, ora, se eu sou parte de uma sociedade e cada um deve viver em favor dessa sociedade, eu tenho o direito de recrutar o governo para que o governo imponha a minha vontade sobre os demais. Afinal de contas, todos os outros têm necessariamente que se sacrificar pelo todo, pelo bem comum, pelo bem maior, né, que eu definirei a partir dessa visão coletivista da sociedade. Feito isso, por favor, Fernando. Não, tá excelente, olha. Então, vários insights interessantes aí sobre o Isaiah Berlin, até
comentado pelo Sérgio e pelo Roberto também, 2 pontos, né? Vocês fizeram essa distinção entre o conceito negativo de liberdade, conceito positivo de liberdade, né? Assim, se a gente considerar, assim, até continuando um pouquinho aquele raciocínio, ou seja, que não há uma vontade coletiva, ou seja, que eu não consigo derivar isso, que é essa máquina que sintetiza a vontade coletiva, ou esta figura quase mágica, né? O Hayek faz um pouco de ironia com isso, que ninguém consegue deter esse conhecimento que está espalhado por aí, até porque ele muda a todo momento, né? Como ele é contextual, ele muda a todo momento. Então a máquina teria que produzir sínteses a cada, sei lá, a cada segundo, né? Porque você teve uma... Mas, enfim, então o contrato político, no fundo, esse é um ponto central no Lazar Berling. O contrato político, quer dizer, qual é a única possibilidade, a síntese possível do contrato? Né? É um acordo coletivo, um acordo entre indivíduos livres, né? Cujo foco é, vamos dizer assim, o atingimento, a consecução, né? O alcance máximo da liberdade de cada um, compatível com uma igual liberdade de todos os outros. Isso é um problema lógico. Quer dizer, ou seja, é quase como uma espécie de ótimo paretiano das liberdades, assim, desde que as liberdades sejam iguais. Ou seja, então eu preciso o contrato político moderno, quer dizer, o contrato político da grande tradição liberal, quer dizer, ela tem essa ideia, a ideia de que eu preciso, nós todos, como cada um tem um sistema de preferência, cada um quer projetar a sua vida no plano máximo possível, né? Nós somos indivíduos que temos uma racionalidade, nós temos preferência, nós temos que maximizar, digamos assim, as nossas preferências, nossas ideias, enfim. O fato é que o acordo possível é esse, ou seja, como é que eu formulo uma base legal, uma base de direitos, digamos, individuais, que garanta o máximo de potência à liberdade de cada um, o máximo de alcance à liberdade de cada um, que seja compatível com uma igual liberdade de cada um e todos os outros, né? Porque todos são iguais. Porque ninguém tem o direito de pretender um pedaço maior de liberdade do que os outros, por um problema lógico. Porque não tem ninguém que diga isso para a gente. Não tem nenhum lugar que está escrito isso na natureza, nos céus, nas estrelas, sei lá, no helpdesk, que alguns valem mais do que os outros, né? Então, para mim, é um problema lógico. Isso bom, é a partir dali, um segundo ponto do Berling, né, que me parece interessante, o Serginho também tocou, que o Berling dizia o seguinte, ele chamava isso de pluralismo objetivo. Pluralismo objetivo significa o seguinte: as sociedades humanas, né, a partir da ação dos indivíduos, enfim, da imaginação humana, enfim, do uso da razão humana, né, ela projeta uma enorme quantidade de construções valorativas que a gente pode chamar de verdades morais. Tá certo? Então, o que é uma sociedade objetivamente plural? Não é? É uma sociedade onde convivem permanentemente, todos os dias, né, construções morais, relatos morais, crenças morais, que são simultaneamente verdadeiras, consistentes, legítimas, porém frequentemente excludentes, né? E isso tem a ver um pouco com o que o Roberto falou. Então, a partir do meu direito de ouvir ou não ouvir, tá certo? Mas eu digo assim, como é que eu faço para conviver numa sociedade onde construções, digamos assim, crenças morais são simultaneamente verdadeiras, legítimas, né? Até porque eu não tenho parâmetro para dizer que elas não sejam, eu não vou, e mutuamente excludentes, né? O que o Lazar Berling quer dizer é o seguinte: nós não vamos fechar o cubo mágico dos valores morais, tá certo? Nós não vamos chegar a um grande entendimento moral, né? Nós precisamos construir o Hayek chamava isso de nomos, né? Uma base de direitos, certo? Que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? E aí esse papel, eu gosto muito de que vocês falam, o papel da moderação dos liberais, né? Porque no fundo a moderação do trato, esse nosso ceticismo em relação à verdade é que nos salva, né? Ou seja, a consideração de que, bom, eu posso estar errado, ele pode estar certo, eu posso ter um pedaço da verdade, ele tem outro, eu posso ter um tipo de olhar, ele tem outro. Então vamos tentar conviver aqui, tem o Richard Sennett, que é um sociólogo nova-iorquino, ele gosta de falar assim, vamos usar mais o subjuntivo, né? Será que? Entende? Então, esse modus me parece muito interessante. Mesmo que eu possa afirmar conceitos, afirmar valores, né? Mas uma sociedade plural, uma sociedade complexa, ela supõe um certo tipo de diplomacia, né? O que meu ponto sobre isso, sobre esse tema que o Sérgio tocou, do politicamente correto, eu vou dizer assim, é um suposto direito da multidão regular o indivíduo,
Né? O Sérgio, no fim, está dizendo o seguinte, quer dizer, não é mais a ameaça totalitária, ele não vem necessariamente mais do Estado, até pode vir, mas talvez ela venha de baixo, né? De baixo quer dizer o seguinte, da base da sociedade. Né? O que é o regramento da linguagem? O politicamente correto, no fundo, é isso, né? O regramento da linguagem. Né? Onde eu quero, de alguma maneira, aplicar a lógica da democracia, a lógica da deliberação coletiva sobre a cultura. Né? Sobre o modo como cada um deve usar a língua, sobre os conceitos que cada um deve utilizar, sobre os limites do humor, as concepções morais de cada um, enfim. Então, no fundo, isso me leva a um grande pensador, que é um dos meus grandes mestres, que é o John Rawls, que também é um liberal, não é um libertarian, mas é um liberal, o John Rawls, e ele partia muito desse conceito, ou seja, nós não vamos chegar num acordo no plano moral e no plano ético, numa sociedade plural. Por quê? Exatamente por ser uma sociedade plural, uma sociedade marcada por essa cisão, por essa fratura. E ele remonta isso aos tempos da Reforma, mas poderia ter ido antes, ou seja, onde há uma cisão ética, uma cisão que primeiro foi traduzida no plano da religião. Os europeus gastaram 200 anos nas guerras religiosas, ou mais, 300 anos, até começar a entender o princípio da tolerância. Né? Eu lembro que uma vez eu visitei o Castelo de Praga, né, onde foi feita os acordos de Westfália, os primeiros acordos de convivência do pluralismo europeu. Aí você tem as cartas sobre a tolerância do Locke, você tem toda a produção intelectual do Voltaire, você tem o nascimento gradativo. Foi duro para a Europa, foi duro para a nossa civilização entender a ideia do pluralismo. Primeiro, como o Rawls diz assim, primeiro como modus vivendi, primeiro assim para a gente não se matar uns aos outros, mas depois nós avançamos do pluralismo para a ideia da tolerância, né? E essa ideia sofisticada, de fundo, de recusar um conceito metafísico de verdade, né? Aceitar a ideia do erro, a ideia da falibilidade humana, no fundo, toda a ideia de respeito à liberdade de expressão está fundada na grande tradição liberal sobre o princípio da falibilidade humana, né? Que é constitutiva da nossa própria, digamos assim, da nossa própria posição do mundo, que é uma posição muito precária no mundo. Isso que o Sérgio falou, quer dizer, eu vejo o mundo num ângulo precário, no fundo. Né? Que tem isso, o Hayek quer dizer, no fundo. Né? Eu tenho ao mesmo tempo que eu sou muito potente, porque o ângulo a partir do qual eu vejo o mundo é só meu, isso me dá uma potência, a potência do indivíduo, mas ele é precário, porque nenhum indivíduo tem a capacidade de perceber a totalidade. Eu diria assim, até o Hayek foi generoso, né? O indivíduo não tem a capacidade de perceber minimamente a totalidade da informação disponível, da realidade do mundo. Quer dizer, isso é uma infantilidade metafísica, digamos assim. Né? Então, assim, o que o Rawls dizia assim, o único acordo possível entre nós é um acordo político, um acordo sobre as regras do jogo. Não, se a gente tentar ir mais do que isso, um acordo ético, moral, sobre como viver, sobre como a família deve se estruturar, como devem ser as relações entre homens e mulheres, quais são os limites do humor, da arte. Né? Bom, aí é uma distinção, fecha essa minha parte, entre o que se chama uma sociedade aberta, uma great society, uma sociedade aberta, e uma comunidade. Uma comunidade, eventualmente, pode compartilhar valores, e as pessoas aderirem voluntariamente a um tipo de comunidade, né, que compartilha valores. Eu me lembro, tinha umas regiões que tinha aquelas comunidades em torno do Osho, por exemplo. Né? Comunidades holísticas. Bom, eu decido compartilhar aqueles valores, daquele modo coletivo de vida, onde tudo se divide, tudo é vivido. Bom, mas é uma deliberação. Eu entro e saio de um exercício de vontade a partir da compatibilização de uma comprehensive dogma, uma visão moral do mundo. Perfeito. Né? Isso é uma comunidade. Agora, as sociedades humanas não funcionam desse jeito. Por quê? Primeiro porque eu não escolho se eu entro ou não, eu nasço dentro dela. Certo? É muito difícil, eu não posso dizer assim, bom, agora eu decido sair da sociedade. Bom, né? Então, a Great Society é uma sociedade, é um tipo de organização humana onde não há um acordo ético-moral substantivo sobre como viver. O que nós podemos produzir é um acordo precário, ao mesmo tempo forte, sobre as regras do jogo. Um acordo, portanto, no plano político, né? Que respeite o pluralismo da vida coletiva. Né? O que eu acho, para fechar realmente meu ponto aqui, é o seguinte, que aí eu não sei se você... Quer dizer que nos últimos anos, por que mudou? Por que tem essa avalanche hoje? Né? Os caras querem derrubar a estátua do Gandhi,
Derrubaram também a do George Washington, nos Estados Unidos. 3 estátuas do Cristóvão Colombo foram decapitadas. Uma foi decapitada, a outra foi queimada, a outra foi... Né? Isso poderia dizer assim... E você tem também o supremacismo branco, você tem reviviscências de movimentos neonazistas, você tem N... Quer dizer, por que você tem essa onda do politicamente correto? Você tem... Eu gosto muito de um seriado que é o Black Mirror, que trata muito disso, né? Estas ondas digitais que vêm da multidão, que não sabe, quer dizer, que são verdadeiras inquisições difusas no mundo digital. Né? É porque eu atribuo isso, quer dizer, ao fato de que, em grande medida, a tecnologia digital, a internet, as redes sociais, etc., passaram, elas criaram um efeito muito curioso na grande sociedade. Elas produziram um fenômeno tecnológico onde todos passam, de alguma maneira, a viverem juntos. É curioso isso. Nós acordamos de manhã, então pessoas que praticamente não se falavam, ou que conviviam nas famílias, o primo, o cunhado, o tio, você não sabia o que o cara pensava. Né? Também não discutia com ele sobre quase nada. Né? Daqui a pouco nós sabemos o que todo mundo pensa. Eu acordo de manhã, eu sei o que é a minha primo, meu tio, aquele amigo do colégio. Né? Enfim, nós passamos a funcionar, não sei se vocês vão concordar comigo, de alguma maneira funcionar como uma comunidade. Então, imagina o seguinte, a Great Society, onde um acordo ético e estético não é possível, né? Passa a ter pretensões de funcionar como uma comunidade, que se define precisamente pela existência desse acordo ético, que na Great Society é impossível, que na grande sociedade aberta é impossível. E aí você tem um conflito. Aí você tem uma tentativa mútua de regulação, de constante tentativa absurda de regulação da vida. E você reproduz no plano da cultura um pouco o que a Public Choice fala, grupos de interesse, grupos de pressão. Por que certas minorias são protegidas, outras não? Simplesmente porque são mais eficientes politicamente. Né? Para se colocarem, para se posicionarem, vão disputar no mercado político restrições. Né? Isso que o Sérgio falou é interessante. Né? Por que alguns discursos do ódio são tolerados, outros discursos do ódio não são tolerados? Porque no mercado político, no mercado da disputa das redes sociais, da internet, do espaço público, é uma disputa meio medieval, digamos assim, né? É uma disputa de pressão política, de capacidade, realmente, de impor hegemonia retórica. Né? Então, assim, eu acho, quer dizer, de novo, a solução liberal me parece a melhor. É o seguinte, vamos aceitar o fato de que nós vivemos numa Great Society, onde um acordo ético e estético não é possível, e que nós devemos cultivar uma saudável, positiva e suave diplomacia no uso da palavra, da retórica. Nós devemos ter um ceticismo saudável em relação à ideia de verdade. Né? Enfim, todas essas aquisições, né, que nós aceitamos o conceito da falibilidade humana, né, que nós não vamos pretender que o Estado regule a vida dos outros. Sabe? Então, tudo isto, assim, eu acho que é a condição de possibilidade, digamos assim, da vida coletiva numa grande e complexa sociedade plural. Sérgio, eu queria, para te passar a palavra, encaminhar já as perguntas. A primeira é para ti. O Everton Staub diz aqui, pergunta ao Sérgio, com base na ideia do coitadismo, exposta em artigo dele, publicado há algum tempo, qual convergência ele encontra na crise da Covid-19 como consequência da evolução daquele conceito de coitadismo que tu usaste no teu artigo, que eu pediria que tu resumisse rapidamente. Tá bem. Só resgatando, vou responder, né, mas resgatando um ponto do Fernando, né, que a possibilidade das pessoas se autodeterminarem, né, por exemplo, eu sempre disse isso, assim, eu não sou contra que as pessoas vivam em comunidade comunista, por exemplo, como um kibbutz. Eu acho muito justo e muito bonito. E só acho que uma sociedade liberal é a única que pode permitir isso, que as pessoas se reúnam e façam esse modo de vida. Né? Eu só discordo quando queiram que eu viva dentro desse kibbutz, ou dentro dessa comuna. Aí não. Né? Porque aí não será uma decisão voluntária minha. Né?
mas quem quiser viver assim pode viver numa sociedade liberal, né? Esse é o ponto. As pessoas numa sociedade liberal, elas podem se autodeterminar, elas podem arbitrar os seus interesses, né? Escolherem com quem elas vão viver e de que maneira, né? Então, o Mário Vargas Llosa, ele, inclusive nesse livro que ele escreveu, O Chamado da Tribo, né, que talvez vocês tenham lido, ele fala sobre isso, né, como as sociedades liberais, né, partindo desse pressuposto de que as pessoas não sabem como é que vai ser o futuro, né, como é que se pode definir os interesses de todos de uma maneira razoável, né? Por isso as sociedades liberais são melhores, porque elas permitem que as pessoas sejam elas mesmas, né? E essa independência intelectual, essa originalidade é que forma a diversidade, né? É assim que as pessoas se diferenciam, e é assim que a sociedade se torna mais rica, né? E acho, agora respondendo à pergunta do Everton, o seguinte: nós todos temos um problema, nós não valorizamos, não acreditamos nas pessoas. Nós achamos que aquela pessoa mais humilde ela não tem condições de gerir a sua vida. E eu acho que isso é falso, né? Acho que os governos partem desse pressuposto e as sociedades acabam esperando, de uma forma paternalista, que o governo tome conta da vida delas. Mas isso está errado, né? O governo ele não consegue nem mesmo fornecer informação a essa altura do campeonato, nesse caso da Covid, de quantas pessoas têm contaminadas, né? E por região, né? Nós temos assistido uma série de erros, de equívocos. Então, esse pressuposto de que as pessoas são desvalidas ou são insuficientes gera uma série de distorções, né? Eu acredito mesmo que nós vamos evoluir, depois desse experimento social, uma compreensão de que as pessoas cuidam melhor de si próprias, de suas famílias, do que o governo é capaz de cuidar, né? Eu digo isso, eu tenho ouvido muitas pessoas falando, né, que na medida em que elas começam a se preocupar mais, começam a ver a gravidade da doença, elas naturalmente e voluntariamente elas se recolhem mais, né? Então, respondendo ao Everton, eu acho que sim, né? Nós temos também nesse tema da Covid um problema de coitadismo que acaba endereçando soluções que também não são as melhores, né, para a superação dessa epidemia. Antes de encerrar o nosso webinar, antes de vocês darem a última palavra, cada um, eu queria encaminhar a pergunta do Luciano Jalfim para o Fernando. O globalismo seria a esquerda moderna, que quer controlar as pessoas sem expressar abertamente ideologias ultrapassadas e com uma fala mais macia? Eu confesso assim, que eu, primeiro, talvez não seja especialista nisso e tenha lido menos do que eu deveria, ou poderia, ou gostaria sobre isso, não é? Mas a minha impressão apenas que esse conceito do globalismo ele é muito aberto, não é? Por exemplo, o Brasil recentemente, nos últimos anos, fez um enorme esforço para ingressar na OCDE, né? E a OCDE é uma instituição que pode ser considerada globalista, no sentido assim, eu sempre vi ela, pelo menos, como uma instituição globalista. O que é uma instituição nesse sentido? Quer dizer, ela reúne países, ela concentra uma expertise técnica, né, sobre governo, sobre políticas públicas, sobre, basicamente, responsabilidade fiscal, gestão econômica, macro-gestão econômica, mas também E ela, a partir dela, ela fixa normativas, né, para que os países, de alguma maneira, orientem a formulação de suas políticas públicas, né? Isso tem, na minha cabeça, tem muito a ver. Eu gosto muito. Não sei se eu concordo ou não, tá? Eu gosto de ler porque me parece um autor assim curioso e provocativo, que é o Jason Brennan. O Jason Brennan, né, ele chama teria um elemento de epistocracia, né? O título do livro de Jason Brennan provoca coisa de americano, gosta de provocar para vender bem o livro, mas é Against Democracy, né? Contra a democracia. Ele não é necessariamente contra a democracia, ele está dizendo o seguinte: o mundo contemporâneo, a democracia contemporânea, ela vai recorrer crescentemente a elementos de epistocracia, né? Onde você vai retirar, digamos assim, a decisão sobre a vida das pessoas, a vida econômica, da deliberação, do elemento deliberante, legiferante da democracia, do mercado político. As pessoas esquecem, quando as pessoas usam a palavra democracia,
Tem dois conceitos possíveis aqui. Uma é entender assim, a democracia como um sistema que garante direitos, um grande sistema garantidor de direitos, né? Liberdade de expressão, né? Liberdade de voto, de deliberação pública, enfim, né? Agora, a outra concepção de democracia é uma espécie assim eu chamaria assim de a criação da ideia mística de que eu possa produzir uma vontade coletiva o tempo inteiro, né? E de que a regra majoritária o tempo inteiro será o caminho para a produção de uma vontade coletiva, logo legítima e logo apta, legítima para intervir na liberdade de cada um a qualquer momento, né? Eu me lembro que eu ia me estender muito para contar anedoticamente. Eu me lembro que eu fazia meu pós-doutorado em Nova York, na Colômbia, e eu resolvi gastar todo o meu dinheiro lá. Não era muito, mas eu gastava com cartão de crédito, né? Numa madrugada, eu descobri que o governo tinha aumentado o IOF em 6%. Eu me lembro que eu imediatamente percebi que eu tinha ficado 6% mais pobre, né? Por uma decisão tomada por alguém em Brasília, não passou nem pelo Congresso. Então, eu logo me lembrei do Rousseau, né? Eu me lembrei da vontade geral. A vontade geral considerou que era para o bem coletivo da sociedade, enfim, era uma vontade coletiva que a minha renda fosse diminuída em 6% lá em Nova York, né? Tá certo? Bom, tá bem, é possível entender. Esta é uma visão, na minha opinião, assim, profundamente deturpada do que é a democracia. O Hayek, ele dizia assim, ele chamava de teses, né? Ou seja, quando a gente começa a arbitrar, deliberar, convencionar qualquer intervenção regulatória na vida das pessoas, dos indivíduos, né? Bom, mas enfim, eu não vou me estender muito nisso para dizer apenas o seguinte, quer dizer, a mim parece, né, que, digamos assim, elementos, quando a gente vota agora no Congresso Nacional, tá para votar lá há um monte de tempo já, a autonomia do Banco Central, né, me parece exatamente isso, ou seja, retirar um elemento de gestão de política econômica, né, gestão da política econômica simplesmente do mercado legiferante da política, do dia a dia, do grupo, né, do conflito entre grupos políticos, de interesses políticos mais diversos, com a sua retórica, com seus interesses eleitorais, os jogos de pressão no Congresso. As pessoas esquecem o seguinte, que a deliberação da vontade coletiva se faz numa coisa chamada mercado político, que existe uma coisa, a gente às vezes acha que não existe, mas existe. Então, por exemplo, a gente vai no Congresso Nacional e diz assim, o Congresso vota um incentivo fiscal de 25 bilhões de reais para a Zona Franca de Manaus. Pergunta para o Sérgio, para o Roberto, para todo mundo que está nos ouvindo. Isso é uma expressão da vontade coletiva? Da vontade da sociedade brasileira? Não. É simplesmente a expressão do lobby organizado, né, do lado de empresários do Norte, políticos, etc., que vão lá e capturam essa renda, o que se chama de rent seeker, né, um capturador de renda coletiva. Então, todos nós tiramos do nosso bolso 25 bilhões de reais, não sei se é exatamente esse o valor, né, para aplicar daquele incentivo fiscal. Tem mais de 300 bilhões no orçamento da União, de vários tipos de setores, né, que foram competentes para lá, operaram no mercado político, capturaram um pedaço da renda, né. Bom, a tudo isso nós chamamos de vontade coletiva, né? Será que tudo que é decidido a partir de jogos de pressão no mercado político, a partir da competência de N grupos lá em Brasília, ou aqui na Assembleia Legislativa, ou sei lá onde, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, etc., é uma espécie de expressão, né, isso que o Rousseau chamava de vontade geral, né? Então, eu acho que isso é uma visão profundamente distorcida do sentido da democracia, na minha visão, né? Então, eu diria assim, se eu entender o globalismo como um elemento, digamos assim, de retirada de aspectos, digamos assim, da previsibilidade da norma, da regularidade da norma, né, da esfera da legiferância política, dos jogos de pressão no mercado político, eu não acho que seja ruim, tá certo? Agora, se for mais do que isso, né, se for a ideia de impor um grande padrão, sei lá, cultural, retórico, alguma visão de mundo a partir de instituições globais, bom, aí nós estamos no pior dos mundos, né? Aí nós estamos realmente numa espécie de grande distopia. Perfeito. Bom, vamos encaminhar então para a conclusão aqui do nosso webinar. Eu queria que o Sérgio desse a sua palavra e depois o Fernando para a gente encerrar, por favor. Tá bem. Não, Roberto, assim, como mensagem, assim, que eu queria, não sei se consegui passar, né? Mas tem uma frase atribuída ao Churchill que ele dizia assim que os fascistas de ontem, né, se dirão antifascistas de amanhã, né?
Essa frase é atribuída ao Churchill, não sei se de fato ele a proferiu ou não, né? Agora, o que me intriga muito, né, é como esses antifas, né, como eles conseguiram vender a ideia de que eles são o novo humanismo, né, de que eles representam o novo humanismo, né? Isso é um fenômeno que, ao destruir estátuas, né, de grandes personalidades históricas, né, ao promover passeatas aí em que eles depredam patrimônio público, privado, etc., né? Como é que eles conseguiram avançar e obter o apoio, até, acredito eu, de uma parte muito importante da sociedade, né? E esse fenômeno ele me impressiona, e como o Fernando observou, né? Eu entendo que uma sociedade fascista não é só aquela que proíbe as pessoas de dizerem coisas, é aquela também que obriga a gente a dizer certas coisas, que obriga que a gente faça parte e embarque nesse discurso vigente, né? O problema disso tudo é que isso acaba realmente aniquilando o indivíduo, né? Eu até queria ter dito no início, né, mas a primeira vez que eu me deparei com essa situação assim foi através da literatura. Foi um livro do Philip Roth, né, que se chama Marca Humana, em que um professor universitário de letras, né, numa aula ele se refere a duas alunas que não vinham na aula como Spocks, né, e essas alunas elas entenderam o termo como um termo racista, né, e fizeram um movimento dentro da universidade e acabaram derrubando esse professor como sendo racista, né? Um professor super importante, e isso causou um enorme dissabor na vida dele, né? A esposa dele acabou tendo um AVC, morrendo, etc. Mas o que se vai saber ao longo do livro é que esse professor, né, um judeu, branco, etc., né, catedrático em letras, etc., ele, na verdade, ele tem origem negra, né? Os pais dele eram negros. E ele escondeu esse fato porque, quando ele ingressou na Marinha e depois na universidade, era feio ser negro, né? Mas a síntese desse livro, né, que foi escrito logo depois daqueles escândalos do Clinton com a Mônica Lewinsky, né, lá no final dos anos 90, e os Estados Unidos, na época, foi assolado por uma onda puritanista, etc. Mas a moral desse livro, no fundo, é a seguinte, né, que esses coletivismos eles acabam derrubando o indivíduo, né? E, lamentavelmente, desde então, a gente viu esse fenômeno do politicamente correto, etc., se universalizar. Hoje, nós temos isso em todo o mundo, né? E isso interfere nas artes, isso vai interferir no humor, isso interfere na vida das pessoas e é muito ruim, né? Então, eu acho que esse novo humanismo, na verdade, ele é um novo fascismo, tá? E em todos os campos, né? Seja no campo da economia, seja no campo da arte, do humor, da cultura, né? É preciso defender essa mínima minoria, como dizia Ayn Rand, que é o indivíduo, né? E esse papel na ciência política ele classicamente cabe aos liberais, né? Os liberais que estão premidos, né, por duas forças, os fascistas propriamente ditos, e eles existem, e os antifascistas, né, que são tão fascistas quanto os fascistas. Os antifascistas estão no mesmo nível, né? E o nosso trabalho, como sempre foi, é o de chamar a razão, né, de chamar para um diálogo ponderado, né, e não deixar de dizer as coisas que a gente acredita, né? Eu sei que isso é muito difícil, né? Muitas vezes isso cobra um preço altíssimo na vida das pessoas, mas a marca humana, como dizia o Philip Roth, ela permanece, né? Nós sempre vamos carregar a nossa marca humana junto e não podemos nunca nos acovardar, porque quando nós nos acovardamos, de alguma maneira nós morremos, né? E é isso que o fascismo quer. O fascismo é um sistema, no fundo, ele é um sistema que preza a morte sobre a vida, né? Sobre a liberdade dos indivíduos. Então, essas são as minhas palavras aí, agradecendo muitíssimo a oportunidade de dizer essas coisas todas, né, que
que a gente observa e às vezes não tem oportunidade de dizer. E tomara que a gente consiga sair dessa Covid melhor, né, do que entramos, né? Eu tenho certeza que nós vamos superar a Covid, eu tenho certeza que nós vamos superar o problema econômico, eu só não tenho certeza que nós vamos conseguir superar esses fascismos do pensamento de direita e de esquerda que a gente observa aí, que são absolutamente lamentáveis e são muito perigosos, e eu acho que essa guerra a gente está perdendo. Tá? Então, muito obrigado. Muito bem. Fernando. Não, eu acho que o Sérgio coloca um tema fundamental. Eu concordo que eu acho que o grande desafio, não sei se é o grande, mas eu diria um dos grandes desafios da democracia contemporânea, da política contemporânea, eu diria até da civilização, na nossa época, é exatamente esse, ou seja, como nós lidamos com essa, primeiro, com essa pretensão de verdade estruturada coletivamente, né, de maneira difusa e com potência eletrônica, com potência digital, né? Certo? É curioso isso, né? A mim sempre, Roberto, Sérgio, sempre me impressionou essa ideia, a ideia de essa pretensão de verdade, quer dizer, do cara que é o pequeno Mussolini, vamos provocar um pouquinho aqui, o cara que acha realmente que é dono da verdade, que acha que o outro lado não vale nada, né? E que o outro lado, portanto, não merece consideração, né? Não se, né? Então, a partir do eu assisti estupefato agora recentemente numa universidade pública de ensino no Brasil, um debate entre professores com doutorado, com tudo. E o debate era o seguinte: se era legítimo ou escutar ideias de um outro campo político dentro da universidade. Escutar. Né? Permitir, vejam bem, que se expressasse na universidade ideias divergentes. Né? As pessoas elas se imaginavam, elas sequer pensavam o seguinte: bom, nós estamos numa instituição pública, né, que é paga com o dinheiro de todo mundo, que não nos pertence, né? Pertence à sociedade, pertence à pluralidade da vida social, de todo mundo que paga imposto, que é cidadão, que tem os mesmos direitos que nós, né? Que pensam diferente da gente. Não, nada disso. Nós somos donos. Elas agem como se fossem donos da esfera pública, né? Com a pretensão de verdade. Nós somos tão proprietários da verdade que sequer devemos considerar a hipótese de que os outros tenham legitimidade. Os outros simplesmente devem ser excluídos. Isso é o pensamento da Inquisição. É o mesmo pensamento, é um pensamento que nega o estatuto da verdade para o outro. Nega a possibilidade de consideração da dúvida acerca da minha própria verdade na relação com os outros. Logo, se eu não tenho nenhuma dúvida de que o meu lado é o lado da verdade, que o outro lado é o lado do erro, por que eu vou permitir? Né? Bom, foi Deus que disse, foi, sei lá, alguém deve ter dito, né? Porque simplesmente partir de mim, né? Eu me autodefino como proprietário da verdade. Eu mesmo olho para o espelho e me defino. Isso para mim é uma ideia tão absurda. E é uma ideia corrente hoje, isso que o Sérgio fala. Nos Estados Unidos, agora nós vimos essa exacerbação dos fanatismos. Até eu não gosto de usar muito a palavra fascismo, porque chamar alguém de fascista ou nazista é um profundo desrespeito, em primeiro lugar, os milhões de vítimas que penaram, que sofreram, e vocês que são da comunidade judaica, que são herdeiros dos judeus, sabem melhor do que eu disso, tá certo? Então, é algo que mas, enfim, vou chamar de intolerância contemporânea, sabe? Intolerância contemporânea. Certo? E é curioso, né? Eu me lembro dos anos 90, eu estudava em Barcelona, quando a internet ainda estava se desenhando e não se tinha ainda a noção clara do alcance que teriam as redes sociais, ainda não, acho que nem tinha redes sociais ainda na época. Havia uma expectativa sincera das pessoas de que a tecnologia, que a internet, iria aproximar as pessoas, ia melhorar o diálogo humano, ia permitir que as diferenças se cotejassem, que a compreensão... Eu me lembro que se falava da ideia de uma sociedade civil mundial, de um diálogo, não sei o quê, né, uma aldeia global, McLuhan tinha um pouco... Bom, aconteceu o contrário, né? Por um mecanismo que não temos tempo de ver aqui, mas as pessoas se encastelaram em tribos de verdades, né? E passaram a guerrear. Quer dizer, eu acho que isso é ancestral, isso vem, acho que, dos nossos ancestrais. Essa ideia de que eu sou muito coeso dentro da tribo, mas eu guerreio com outra tribo, né?
Não é? Obviamente que a internet é um espaço de baixa empatia. Tem a Susan Greenfield, que eu gosto de citar muito, uma neurocientista inglesa, que ela diz: bom, eu não vejo, né? Aqui eu estou vendo vocês, eu estou vendo a cara do Roberto, a cara do Sérgio. Né? A gente está longe, mas a gente está se vendo aqui. Né? Imagina, agora, então tem empatia. Empatia humana vem do contato humano, né? Do contato. Agora, imagina num debate onde ninguém tem contato com ninguém, nós discutimos com avatares. Né? Então, esse é o grande desafio. Assim. Então, e os liberais, para mim, eles têm um grande papel nisso, um papel civilizatório, de lembrar o conceito de sociedade aberta, lá do Popper e de tantos outros, que, na minha visão, hoje é mais atual do que nunca. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso aí. Bom, eu queria dizer o seguinte, Fernando e Sérgio, foi um prazer enorme tê-los aqui conosco. Eu acho que a gente não deve deixar de dizer o que é o fascismo, o que é o nazismo, porque se a gente abrir mão desses conceitos, a gente acaba abrindo mão da história também, e tudo aquilo que esses conceitos carregam. Trazer esses conceitos para a atualidade, lembrando o seu significado, é importante, e classificar aqueles que agem da mesma maneira é uma forma de nós evitarmos que aqueles erros do passado se repitam, porque as formas elas podem mudar de alguma maneira, mas os princípios, os objetivos e os meios acabam sendo os mesmos, né? Que é o de minar a liberdade individual, a propriedade privada, o Estado de Direito e o livre mercado, que é o ambiente e são as instituições mínimas necessárias para que a gente possa conviver em sociedade, respeitando as vontades individuais, sem as quais viver em sociedade não faz o menor sentido. Viver em sociedade é exatamente isso, é a busca pelo conhecimento, é a busca pelos valores necessários para que a gente possa viver mais e melhor junto com aqueles que a gente ama. E, obviamente, tê-los aqui conosco é isso. Né? Ter o Fernando e ter o Sérgio aqui no Instituto Liberdade é trazer conhecimento, é trazer os valores que a gente preza para dizer à sociedade que sim, é possível termos uma sociedade aberta, e isso passa necessariamente pela nossa racionalidade e pelo amor à convivência, de formas que a gente consiga realizar aquilo que a gente pretende para a nossa vida. Eu encerro, então, o nosso encontro de hoje. Um prazer enorme recebê-los e também um prazer enorme contar com a audiência aqui que se manifestou assiduamente, e espero que no próximo webinar a gente consiga repetir o mesmo sucesso desse. Boa noite a todos, muito obrigado. Um abraço, muito obrigado. Hein? Um abraço para todos. Valeu, Fernando. Obrigado, valeu, Sérgio. Obrigado. Um abraço.